Bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje nós vamos estudar o tema da CPAD, a 10ª lição, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, a última defesa de Jó. Vamos começar com uma oração, amém? Para dar início a essa aula 10ª, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha dirigir nossas vidas e venha falar conosco, ó Pai. Falar com os Teus servos que estão, ó Pai, online conosco, ouvindo essa escola, ouvindo esta aula, ó Pai. Que essas palavras possam, ó Pai, tocar nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor a cada coração que estará ouvindo, Senhor, nesta aula posterior e nos demais momentos, Senhor, que estarão abrindo para ouvir esta aula da escola dominical. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, toma a direção de nossas vidas, desta aula e de tudo que tu puder, Senhor, nas nossas vidas. Faça como tu queres, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Estamos aqui, entrando ao seu lar para falar com vocês e ao nosso pastor Rogério, nosso pastor presidente, ao pastor Anderson, por essa oportunidade de estarmos ministrando essa aula aqui com vocês. Amém? O textual da lição está em Jó, capítulo 31, versículo 4, que está escrito: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Aqui Jó faz uma pergunta, que Deus, se Deus vê o caminho e se Deus conta os passos dele, né? Verdade e prática desta aula, a olhar retrospectiva para o passado. Lembre o quanto Deus trabalhou nele. Essa é a verdade prática. Então, Jó, quando ele olha para o passado, ele vê quanto Deus trabalhou na vida dele. Leitura bíblica em classe está em Jó, do capítulo 29, do versículo 1 a 5, do capítulo 30, do verso 1 a 5 e do capítulo 31, verso 1 a 5. Leremos o 29. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como eram nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda comigo e os meus meninos ao redor de mim. Capítulo 30, versículo 1. Mas agora, se riem de mim os de menos idade, cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho, e de quem também me serviria a força, de que também seria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de língua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. No versículo 4, apanhavam malvas junto aos arbustos, e os seus mantimentos eram raízes dos zimbros. Os do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra a um ladrão. Jó 31, verso 1 diz: fiz concerto com os meus olhos, Jó dizendo, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se os meus pés se apressou para o engano? Jó está aqui nesses 3 capítulos lembrando, lamentando e relembrando, né? O objetivo geral desta lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado glorioso. Quando eu falo em passado, Jó, relembrando o passado dele, muitas vezes nós podemos também lembrar do nosso passado. Outrora podemos ter tido uma vida, quando jovem,
com mais vigor, com mais força. Talvez tenhamos feito coisas no passado que hoje lamentamos como Jó. Mas uma coisa é certa, nós temos o passado, presente e futuro. E nós temos sempre que ter na nossa mente que o que passou, já passou. Nós estamos vivendo no presente e o futuro ainda está em aberto. Fique isso na sua mente, nessa lição. O objetivo principal desse estudo é atingir, primeiro, mostrar que Jó lembra dos tempos passados, quando era visto e foi reconhecido socialmente por todos. Segundo, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se torna motivo de escárnio. E terceiro, elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Jó então ele faz uma retrospectiva da sua vida e nota que o seu passado foi muito abençoado. Por conta disso, o seu presente hoje tem uma força muito grande por conta do seu sofrimento e tenta apagar o seu futuro, a sua esperança de um futuro melhor. Na introdução do texto, lá no capítulo 31, encerra com a seguinte frase: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31, versículo 40. Trata-se então de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Lá em Jó 31, versículo 29 a 31, da NVI, está escrito: se a desgraça do meu inimigo me alegrou, e seus problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tiveram dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Então Jó que está nesse capítulo se tentando justificar que ele jamais, apesar de seus inimigos, jamais ele quis o mal, e ainda que seus inimigos passassem por problemas, ele jamais teve prazer com o sofrimento de seus inimigos. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, e de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao seu escárnio, seu sofrimento e vergonha que ele está passando no presente momento. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem dessa forma. Portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso para expressar ou para se defender por causa da sua causa. É muito importante nós fazermos essa retrospectiva, muito bom. Nós voltamos ao passado. Aliás, é interessante que nós lembremos de tudo o que nós fizemos, relembremos e anotemos o que nós erramos e refazemos o que erramos. É muito bom. Mas o que não é bom é nós lembrarmos do passado e ficarmos vivendo no passado, esquecendo de viver o presente e perdendo o nosso futuro. Quem vive de passado é museu. Museu vive de passado. Nós podemos relembrar o passado, mas jamais podemos perder a esperança de futuro por conta de um passado que nós possamos ter errado. Quem sabe você possa ter cometido algum erro no passado, você possa ter tomado uma decisão de ter feito alguma coisa que você se arrepende hoje. E você fica muitas vezes se lamentando, esquece de viver o teu presente com a tua família, com o que você tem hoje. Você não vive hoje, lamenta o passado e também não vive o futuro. Nós temos que viver o presente, crer no futuro que Deus está preparando para nós e aprender com o nosso passado. Primeira tópico dessa lição está escrito: Jó relembra o seu passado de glória. Primeiro subtópico, a prosperidade material e espiritual, que está no capítulo 29, do verso 1 ao 11. Jó então demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que ele lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele tinha com Deus, e que ele desfrutou com o Todo-Poderoso. Lá no Jó 29, verso 2 a 4, está escrito assim: ah, quem me dera se ser como eu fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guardava. Ele lembra que Deus guardava ele. Quando eu fazia resplandecer a sua candeia, ou seja, a luz de Deus resplandecer sobre a cabeça dele. E essa luz, então no verso 3, ele caminhava nas trevas. Ou seja, embora Jó pudesse estar no meio de trevas, ele estava sendo iluminado
pela luz de Deus. Isso me faz lembrar de Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E quando nós temos o Senhor como luz na nossa vida, ainda que nós vamos perante as trevas, nós somos encaminhados para andar na perene na luz do Senhor. Ainda que temos esse mundo tenebroso, Deus ilumina as trevas e as trevas se tornam luz e nós possamos andar na presença de Deus. Então Jó continua ainda. Como eram os dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso andava comigo e os meus meninos ao meu redor. Então Jó está lembrando aqui das bênçãos que ele tinha, das bênçãos que Deus colocou sobre a casa dele. Deus cercava a casa de Jó e os filhos de Jó estavam à volta dele. Jó está lamentando por essa situação. Eram lembranças de um passado que não existe mais. Ele lembra que Deus o protegia, no verso 29, 2, das suas bênçãos que ele tinha na sua família, no verso 3, e da sua orientação no meio da dificuldade, no verso 3, e da presença real de Deus na sua vida, no verso 5. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado, até Deus, ele testemunha de Jó, né? Que Jó era um homem temente a Deus, fiel e honrava a Deus, né? Então Deus o abençoava poderosamente. No segundo subtópico, está escrito reconhecimento social, que vai do versos 14 ao 25 de Jó 29. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando ele exercia a função de um respeitado juiz, que está no Jó, versículo 7, 29 e 7. Quando saía à porta da cidade, na praça, fazia preparar a sua cadeira. Então Jó era um homem tão respeitado, que quando ele saía na porta da cidade, o povo trazia cadeiras para ele sentar, porque o povo queria ouvir Jó falando. Ele era tão sábio, tão importante na cidade, que os jovens, como diz o texto, os jovens e os velhos procuravam para ter orientação deles, de Jó, como está no verso 8. Talvez isso explique a linguagem jurídica que o Jó usa nesse livro, que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso nos demonstra que ele exercia um importante papel social naquela sociedade, naquela comunidade, e ajudava os desvalidos, os desorientados, e com a sua sabedoria ele trazia a justiça e trazia a ordem naquela comunidade que ele estava. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia, como diz o livro, os pobres, punia os opressores, está no verso 19, 17, 29, 17, e o seu amor em defesa pela justiça era como se fosse uma vestimenta de adorno, está no verso 14. Então ele se cobria da justiça e se servia dessas vestes como se ele fosse um juiz que julgava, que ajudava e que orientava. Como é bom você ter alguém sábio para te orientar. Muitas vezes a gente está passando por uma situação, precisamos realmente de alguém sábio à nossa volta para nos dar a direção, para orientar. Porque nós não sabemos de tudo, nem todos sabem. Às vezes uma criança pode nos ensinar alguma coisa, mas é bom que a gente ouça os mais velhos, que têm muita experiência e têm muita vivência de vida. O jovem, ele é muito afoito nas suas experiências, ele age muito pela emoção. Já uma pessoa mais madura, não, ele age pelo conhecimento, pela experiência do passado. Então por isso que é bom que os jovens consultem os mais velhos para poder tomar decisões na vida, porque assim evitarão erros do passado. Uma coisa interessante é que quando a gente erra, e nós corrigimos o nosso erro, você é uma pessoa sábia. Agora, mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? E você descobre que você não deve cometer os mesmos erros. Ele dava então apoio social aos menos favorecidos. E era como se ele fosse os olhos dos cegos. E ele dava apoio social a todos que precisavam, até mesmo aos estrangeiros e que o procuravam. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais justo de que ele esperasse que os seus dias terminassem de uma forma bem abençoada, né? Então, se Jó era um homem que cuidava dos necessitados, dos pobres, sempre fazia o bem ao próximo, ele esperava que os dias dele acabassem ao lado da sua família, ao lado da sua esposa e dos seus filhos, né? O contrário disso não estava nem na sua agenda, nem no seu pensamento. Terminar uma vida sem saúde como estava Jó, ninguém pensa nisso, né? Sem honra, sem paz com Deus e sem honra com os homens, terrível parar para pensar, né? E no subtópico 3, uma ponderação importante. Não há dúvidas que Jó, conforme a Bíblia mostra, que era um modelo de justiça social. Jó era mesmo um grande homem de justiça, um grande modelo a ser seguido,
e todos o procuravam buscando sabedoria. Era uma fonte de sabedoria. Todavia, devemos ter muito cuidado de não transportarmos para dentro do texto nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores modernos e materialistas contrários à palavra de Deus. Nós nunca podemos colocar na Bíblia nenhuma informação que ela não tem. Se nós fizermos isso, vai ser uma exegese. Nós temos que usar a exegese, que é extrair do texto o que ela nos quer falar. De fato, a verdadeira interpretação, ela tem que advir da palavra de Deus. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe, nem de perto, nem em condição nenhuma, se pode classificar a justiça social de Jó com o socialismo que nós temos hoje, com essa socialização que tem hoje de defender o pobre através da socialismo, né? Dessa nova defesa social que tem hoje na modernidade. Isso seria forçar nosso texto, né? E ir além do que está escrito, sobrepor o pensamento da Bíblia. Isso é uma exegese, colocar nosso pensamento no texto que é com pretexto e seria uma heresia. A síntese tópico 1, Jó relembra que seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como na sua situação social. Então Jó relembra e lamenta como foi o teu presente, como está sendo o teu presente hoje, com base no seu passado. No segundo tópico, nós vamos ver que Jó lamenta o seu estado presente, porque ele fez uma análise da sua retrospectiva do passado, viu como ele foi tão abençoado, agora ele está no presente que ele está lamentando. O primeiro subtópico diz desprezo por parte desses jovens e das classes menos favorecidas. Jó, capítulo 30, versos de 1 a 13. Veremos nesse tópico que Jó outrora era bem quisto pelos jovens e pelos mais velhos, agora aqui ele vai ter uma outra conotação. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição de prosperidade, Jó lamenta pelo fato de ter chegado nessa miséria atual. No Antigo Oriente, os mais velhos, como eu tinha dito, eles eram muito bem quistos, eram muito bem vistos e muito bem estimados, como está em Provérbios capítulo 20, versículo 29. Na versão NVI está escrito assim: a beleza dos jovens está na força, mas a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Ou seja, a pessoa idosa, ela tem uma vivência, uma sabedoria que as pessoas o procuram para receber direcionamento. Por isso, quando ele gozava da sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Pelo fato de sermos valorizados, é interessante parar para pensar, né? Enquanto Jó tinha prosperidade, as pessoas estimavam ele, né? Quando ele perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os bens, o que fizeram com ele? Deixaram de lado? Ou seja, ainda hoje nós vemos que as pessoas valorizam mais as pessoas pelo bem que elas têm, pelo que ela é. As pessoas valorizam mais pelo carro que as pessoas têm, pela mansão que elas têm, pelo dinheiro que ela tem no bolso e pelo fato de ela ser uma pessoa boa, honesta e sincera. Entretanto, Jó lamenta, como diz no verso 30, capítulo 30, versículo 1, agora se riem de mim os de minhas idades, que outrora eles paravam para deixar Jó passar, e cujos pais eu teria até desdenhado, ou seja, pessoas que eram os pais deles que não tinham condições nem de ajudar a trabalhar com Jó. Está no verso 1, capítulo 30. De homem respeitado que ele era, ele passou a ser visto como uma escória da sociedade. Está lá em Jó, capítulo de 1 ao 8 do capítulo 30, versículo de 1 a 8 do capítulo 30. Jó, portanto, lamenta o estado que ele se encontra no fundo do poço. Segundo subtópico, batimento físico e emocional do nosso amigo Jó, que está no verso 16 a 31 do capítulo 30. O patriarca se sente agora um homem abandonado por Deus. Por isso ele se lembra e lamenta numa profunda tristeza que produz na sua vida de um grande sofrimento. Além disso, ele tem um sofrimento físico que gera pela natureza emocional, que ele foi abandonado por Deus e também pelos homens, né? Para pensar como Jó estava amargurado, como Jó estava triste, sabendo que ele teve um passado tão abençoado, tinha tudo à sua volta, todos os bens, Deus o protegia,
E agora seus amigos o abandonam. Nas suas vestes, ele via uma prova do seu sofrimento real. Está no verso 18, né? Ele via o seu corpo totalmente desfigurado. O verso 18, ele fala da palavra desfigurou, bem mais interpretado e traduzido pela palavra manchado, né? Então ele tinha tantas feridas no seu corpo que as suas vestes estavam manchadas com essas feridas. Era Jó tinha tantas feridas no seu corpo que as suas manchas do seu corpo estavam totalmente tomados por essas manchas. Ele via então que Deus o havia abandonado e deixado para trás, e isso é um grande sofrimento para Jó. Ele lamenta muito, e que mesmo depois de clamar a Deus com tanta intimidade que ele tinha, Deus o ignorava. O homem de luz agora se sente caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão, né? O terceiro subtópico, Deus teria abandonado Jó? Será que Deus abandonou Jó de fato? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, né? Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. E clamava para os homens o abandonou. E clamava para Deus, Deus também abandonou. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes. Imagina assim, Jó ajudou tantas pessoas necessitadas e carentes, só que agora ele estava sendo necessitado, precisando de ajuda. Para pensar, você ajudou tanta gente, agora chegou o momento de você pedir ajuda, todo mundo te vira o rosto para você. Mas o seu clamor de socorro ninguém queria ouvir. Em vez disso, ele era repelido como escória social. Então se coloca no lugar de Jó, como ele estava pensando e sofrendo emocionalmente, sabendo que Deus não ouvia mais e que os homens que tanto ele ajudou viram o rosto para eles. Sofrimento terrível, né? Quantas pessoas não fazem assim, né? Não passam por tal sofrimento hoje. Ajudam tantas pessoas que precisam. E na hora que você mais precisa, as pessoas te viram a cara. Será que você já passou por isso alguma vez? Será que você já passou por isso na tua família, na tua empresa, nos teus amigos, que são amigos só enquanto você tem dinheiro? Na hora que você precisa de alguma ajuda, a pessoa vira o rosto para você. Quantas vezes, então, o sofrimento de injustiça não assola a nossa alma por conta disso, né? Chegamos diante de Deus e temos que chegar perante Deus e entregar todo esse sofrimento a Ele, que tudo pode. Nós não devemos ficar presos que nem Jó no nosso passado. E nem as pessoas também que é assim, né? A gente pode ajudar 100 pessoas e 100 pessoas, muitas vezes, quando você precisa de ajuda, não vão se lembrar de você. Mas o verdadeiro amigo é aquele que está sempre contigo. Não importa se você tem dinheiro ou não, ela está sempre do teu lado. O melhor amigo é aquele que está te abraçando. E Jesus é o melhor amigo. Nosso Deus é o nosso melhor amigo. E para sintetizar esse tópico 2, o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. E quero dizer, então, pelo desprezo dos mais velhos e por Jó também achar que Deus não mais ouvia. E o último tópico dessa lição é o futuro em aberto de Jó, que vai do capítulo 31, do verso 1 a 4. Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciam, então, e Jó sabe que nada mais está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta para Jó? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente necessidade de ter um defensor. Para pensar numa situação de Jó. Ele foi tão bom, tão abençoador, homem que dava bom testemunho perante homens e perante Deus. E agora ele está vendo que ele não fez nada para merecer aquilo. Aliás, Jó também tem a teologia dos mesmos amigos dele, né? Que na cabeça de Jó, como ele não era um homem ruim, ele não merecia o que ele estava passando. Então Jó clamava aqui por um juiz, por um justo juiz que o defendesse perante Deus. A primeira defesa dele em relação ao comportamento ético sexual é dizer que ele sempre se comportou com integridade em todas as suas esferas da sua vida. Nos versículos de 1 a 4, no capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com seus olhos, para evitar a luxúria, a impureza,
quando nasce para uma donzela, né? Lá em Jó, capítulo 31, versículo de 1 a 4, está escrito assim: fiz concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Então aqui Jó está preso à mesma teologia dos seus amigos. Ele está vivendo a mesma fé que seus amigos, a mesma teologia, que ele está passando por problemas e agora ele quer se justificar porque ele não é culpado. Então ele quer se justificar perante Deus por conta da sua sinceridade, da sua separação, e ele não é digno de estar passando isso. Né? Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer o concerto com nossos olhos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, está escrito nas bem-aventuranças: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ou, porém, vos digo que qualquer um que atentar, a palavra atentar aqui do grego é blepo, quer dizer olhar com mais precisão, olhar com detalhes. Olhar para uma mulher para cobiçar, já cometeu no seu coração o adultério com ela. Portanto, se os teus olhos direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca os teus membros do que perder todo o seu corpo e ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe também, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus aqui jamais está dizendo, ensinando uma teoria, uma teologia de automutilação. Não é isso que ele quer dizer. Porque até mesmo os cegos podem cometer pecado de concupiscências. A questão aqui é que devemos lidar com o pecado de uma maneira drástica. Ou seja, nós devemos evitar o mal, fugir da aparência do mal. Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz: portanto, submetei a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistiremos? Se nós atentarmos para pecar para uma mulher, como o Jó está falando aqui, e começarmos a desejá-la, nós estamos pecando. Então, quando a gente fala cortar a mão ou tirar os olhos aqui, seria evitar o pecado. Ou seja, não que cortar a mão ou arrancar os olhos fora, não. É deixar de pecar. Melhor você fugir da aparência do mal. Se você vê que ali vai ser pecado para você, vai te causar uma tentação, fuja. Você está vendo que aquilo lá, muitas vezes, queridos, o pecado não vem assim, muitas vezes, 100% das vezes, o pecado não vem de uma vez de uma hora para outra. Todo pecado, ele bate sutilmente na porta, ele vem aos poucos, ele vem te envolvendo aos poucos e você vai perceber que está sendo envolvido por uma situação ruim. Ninguém peca porque escorregou e caiu, não. Primeiro o pecado vem, você olha, você pensa, você articula, você imagina, deseja, e quando você vai estar pecando. Então o pecado não vem de uma hora para outra, você vai aos poucos pecando. Então fugir do pecado é isso. Se começou a ver alguma coisa que vai te levar para o pecado, pare de olhar, pare de pensar, sai dessa posição e vá para outro canto. Fuja da aparência do mal. Segundo subtópico desse tópico é Jó em defesa da sua ética social, que está no capítulo 31, do verso 16 ao 23. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado da sua justiça social que marcou sua forma de agir, porque ele é um homem bom, temente a Deus, que ajudava o próximo, e até mesmo os estrangeiros. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre com princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou do órfão, tratou da viúva com humanidade. Os escravos, então, ele tratava, embora sendo sua propriedade, ele deixava liberdade para os escravos de procurarem e reportarem qualquer problema, qualquer queixa. Naquele passado, os escravos, a maioria das pessoas tratavam os escravos com o bem da sua propriedade, mas Jó não, tratava com pessoas normais, ele ouvia, ele atendia, ele cuidava como se fosse parte da família dele. Então ele ouvia, ele resolvia e ajudava. Era um homem preocupado com todos, né? E no seu comportamento ético, social,
o habilitou a agir como tribuno. O tribuno seria aquele magistrado que defende os direitos dos desvalidos, né? Lembremos que a verdadeira religião, como diz o livro de Tiago, lá, Tiago 1, versículo 27, a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, é fazer o que Jó fazia, né? Ajudar os necessitados, visitar quem precisa e fugir da corrupção deste mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. Terceiro subtópico, Jó busca então a resposta de Deus, que vai do verso 35 a 37 do capítulo 31. Agora Jó se dirige a Deus de uma forma bem exclamativa. Ah, quem me dera um que me justifique, que me ouvisse, ou um que me desse ouvido, no versículo 35. Jó então deseja aqui que houvesse alguém que o justificasse perante Deus, né? Alguém que ouvisse e justificasse. Ele havia feito uma viagem retrospectiva no seu passado e agora ele faz uma análise da sua situação presente. Mas o seu olhar para o futuro não nos dá esperança. Agora ele para pensar, quem poderá me justificar? Quem poderá me defender? Né? Tem até um trocadilho, um programa de televisão. Agora, quem poderá me defender? Somente Jesus. Ele já estava clamando por um defensor, por um que justificaria ele. Ele quer então se apresentar diante de Deus porque ele está totalmente consciente da sua inocência. Ele sabia que ele é inocente, só que ele quer alguém que justifique ele. Sua confiança é de que um príncipe que se apresente diante do tribunal e ele confia que será inocentado. Como podemos então nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? Como? Pela graça divina, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica, lá em Romanos 8, 31 a 23. Então Jó já clamava por uma justiça, já clamava por Jesus, de alguém que justificasse perante Deus. Ali já é já clamando por uma justificação para toda a humanidade. Em Romanos 8, 31 está escrito assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como ele nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Então Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que não tem acusação, porque Jesus já nos justificou. Então Jó estava clamando por essa justificação lá no passado, antes de Abraão, o próximo de Abraão ali, né? Para sintetizar esse terceiro tópico, que é o final da lição, Jó faz uma defesa da sua ética social, da sua justiça e busca a resposta em Deus, né? E para a conclusão desta lição, vimos que Jó se lembra do seu passado abençoado e como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Sua integridade, então, moral, estava intacta. Assim, ele acreditava que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que era um homem injustiçado e inocente. Ele clamava por justificação e clamava para ser corrigido pelo passado dele. Jó, assim como Jó, nós sabemos que tem muitos na sociedade que passam por problemas, ainda mais agora que nós estamos passando por um momento de pandemia. Eu creio que muita gente já perdeu, eu creio que tenha perdido o emprego, perdido assim uma situação na sua empresa. Talvez você esteja passando por uma situação tal qual quanto Jó. Olha para o teu passado, que era um passado brilhante, e hoje você esteja aí lamentando como Jó, mas olhe para o Senhor Jesus, que é o que justifica, o que está nos guiando para um futuro melhor. Creemos que Ele está nos direcionando, apesar dessa pandemia, ainda há uma esperança de um futuro melhor. Ainda há possibilidade de Deus fazer coisas novas. Assim como Ele restituiu, nós veremos nas próximas lições que Deus restitui tudo a Jó e dá tudo de novo para ele. Deus há de restituir a sua vida, meu amado, minha amada, naquilo que você já perdeu. Sei que você é uma pessoa que foi boa no passado e se lamenta como Jó hoje no teu presente.
Por que eu perdi o emprego? Por que eu perdi a minha empresa? Por que estou nessa situação? Não fale por quê. Creia no Senhor. Creia que Ele tem momentos melhores. Momentos melhores virão para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Eu creio que esta lição é só uma complementação da anterior e preparando para uma próxima, para nós continuarmos a entender e aprender de Jó e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e um dia Deus vai abençoar também a sua vida aqui. À medida que você esteja passando por dificuldades, por problemas, eu creio que Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. É um acontecimento global. Nós temos que crer e colocar nas mãos de Deus todas as coisas. Queria fazer uma oração com você neste momento para encerrar esta aula. Eu pedi que Deus possa visitar a sua casa em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite cada lar que está aqui nesta aula, Senhor. Nesta reflexão sobre a vida de Jó, Pai. Que o Senhor visita cada pensamento, cada coração, Senhor, que está amargurado, Senhor, preocupado com o seu futuro, porque o teu passado, o teu presente está problemático, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada coração, dando paz, esperança e amor, meu Pai. Visita cada coração, Senhor. Fala aos teus corações, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar de uma forma muito mais eficaz do que eu tentei falar, Senhor. Porque eu sou um homem falho, talvez não consiga transmitir da maneira que tu queres falar, mas que o teu Espírito Santo possa falar bem melhor e muito mais aplicável a cada coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus prospere a sua vida. Que Deus te direcione nesses dias. Que Deus te capacite para você olhar para um futuro melhor, em nome de Jesus. Que fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.